Vamos orar a Deus, irmãos, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos nesta manhã, pela tua grandeza, pela sua misericórdia que se renova em nosso favor. Oramos, ó Deus, por aqueles irmãos que não estão aqui porque estão com alguma enfermidade, outros com outra impossibilidade, mas que a mão do Senhor esteja com todos. Abençoa-nos nessa aula, que o seu Espírito Santo tenha plena liberdade e ministra no nosso coração. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hebreus capítulo 6. Nós vamos agora voltar para trás, como diz o povo, né? Os perigos espirituais, falando daquele que se afasta do evangelho. Aí ele vai terminar assim, no versículo, Hebreus capítulo 6, versículo 7. Quando ele está falando que é impossível renová-las outra vez, o arrependimento e tal. Pastor Marcos, seja bem-vindo. Viu? Se você quiser pegar bem o que a gente tratou a semana passada, depois você vê lá o vídeo, não sei se você viu. Não cheguei. Que foi um assunto muito importante sobre os apóstatas, tá ok? Aí ele termina dizendo: porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem também é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Uma palavra dura, mas é essa ideia que o autor de Hebreus está querendo passar para aqueles judeus cristãos que estavam pensando em apostatar. Então, primeiro aqui está uma descrição do bom solo. Olha lá, viu? Já. Viu? E você só está aqui porque eu acabei de orar por você, pelos enfermos. Olha aí, ó. Muito bem. Primeiro, aqui está uma descrição do bom solo. Ele bebe na chuva que vem muitas vezes sobre ele. Os crentes não apenas provam a palavra de Deus, mas a bebem. Aqui está uma coisa importante, né, que eu estava falando com o Sidney agora antes de começar a aula. A importância de que a gente beba da palavra de Deus. E esta boa terra produz frutos que respondem ao custo estabelecido para a honra de Cristo e o conforto de seus fiéis ministros, que são, sob Cristo, lavradores da terra. Ou seja, quem continua em Jesus, quem continua firme, quem não abre mão dos seus valores, da sua fé cristã, da sua postura, da sua posição, a chuva abundante de Deus vem sobre sua vida. Este campo de frutas ou jardim recebe a bênção. Deus declara bem-aventurados os cristãos frutíferos, e todos os homens sábios e bons os consideram bem-aventurados. Eles são abençoados com o aumento da graça e, finalmente, com mais estabelecimento e glória. Ontem eu estava ministrando uma aula aqui no seminário, e eu falei que a maior vítima do Brasil, a maior vítima da sociedade brasileira hoje é a verdade. E a gente vai entender que a verdade tem sido vilipendiada, destruída, massacrada, de todos os níveis. E a gente vai chegar nesse nível também na igreja. Porque tem muitas fantasias sendo ensinadas. Eu nunca vi uma geração de cristãos tão fracos como essa nossa. É impressionante isso. É impressionante como que nós estamos fabricando cristãos frágeis, mimizentos, cheios de nome-toque, não é assim. Então, a ideia da palavra de Deus é que nós, pastores, devemos ministrar, ensinar, falar, exortar, porque são esses os princípios de Deus. Às vezes nós pastores, e eu aqui não condeno também não, porque eu também tenho uma mente pastoral,
Às vezes a gente fica sempre pensando assim, nós temos que movimentar a igreja, tem que fazer uma coisa aqui, tem que fazer uma coisa ali, tem que ter um evento aqui. O Calixto fez o evento lá do aniversário da igreja, o Newton entre nós é o campeão, né? Faz um monte de coisa e dia daquilo e... Hã? Não evento, eu faço. Não, você faz o quê? Você faz o quê? Faço culto de adoração. Rapaz, ele chegou com tudo, hein? Ele não faz evento, ele faz um movimento. Ele faz o movimento, A aê! igreja é movimento. Movimento, ela está sempre em movimento. A igreja é dinâmica, é movimento e tal. Nada contra isso, mas a gente não pode abrir mão de ensinar a palavra. A gente não pode trocar o desejo que as pessoas participem dos movimentos ou dos eventos que nós oferecemos sem abrir mão da palavra de Deus. Porque o que vai edificar a igreja em tempos difíceis é a palavra de Deus. Preste atenção, no período do Covid, quem foram os cristãos que ficaram mais firmes? Mais firmes? Aqueles que não abriram mão, que não queriam que fechasse igreja, quem foram? Os velhos. Quem? Os velhos. Por que os velhos? Porque os velhos, os caras vêm de uma geração estabelecida. Vem de uma geração que a palavra de Deus era banquete todo dia na vida do cara. Aí quando veio a pandemia, os caras não se abalaram. Os vovozinhos, as vovozinhas, o Nilton, eu, né? Aí eu vejo. É a diferença. Agora olha que interessante. Em segundo lugar, aqui está o caso diferente do solo ruim. Veja, e aqui vai uma coisa importante, Alex. Toda igreja, à exceção da Luterana Livre, toda igreja tem solo bom e solo ruim. No nosso caso é só coisa boa. Ó, toda igreja tem solo bom e solo ruim. Toda igreja. E cabe os pastores e a liderança, aí falamos lá na igreja do Calixto esses meses passados, de identificar quem são da igreja o solo ruim, quem é o solo bom. E trabalhar para que o que é solo bom continue frutificando e o solo ruim ser tratado. Seja no púlpito, seja fora do púlpito, seja numa célula, seja visita pastoral, seja o que for, nós temos que tratar do que é solo ruim. Aqui está o caso diferente do solo ruim. Produz sarças e espinhos. Não é apenas estéril de bons frutos, mas frutífero no que é ruim. Antes que eu esqueça, que eu sou muito esquecido. Nós ficamos pensando muito no sentido, fulano não dá fruto. Talvez você tenha alguém lá na sua igreja que não dê fruto. Na verdade, não é que ele não dá fruto, ele dá fruto. Ruim. Não é que ele não dá fruto. Ele dá fruto. Era preferível que não desse. Mas geralmente ele dá fruto ruim. Fala, Sidney. Não, era justamente isso. A questão da terra. A questão da terra, quando o senhor falou, a terra que dá frutos bons e aquela que não dá frutos. Isso. Às vezes é melhor não dar o fruto do que dar o fruto. Dá o fruto. Esse texto de Isaías 5, ele é assustador. Eu não sei quantos de vocês conhecem o Isaías 5, eu coloquei aqui para a nossa meditação. Alguém leia Isaías capítulo 5, por favor. Capítulo 5, eu leio. Isaías capítulo 5. Tem um amigo que sempre falava assim, às vezes a árvore não precisa dar fruto para dar sombra. Né? De 7. 1 a 7. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha?
que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinhos e abrolhos, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí o quebrantamento da lei, justiça, e eis aí o clamor. Esse texto, ele é assim, assustador do ponto de vista de resultados. Olha lá, o dono da vinha, ele teve o terreno perfeito, um outeiro, um declive muito bem feito, trabalhou na terra, tirou pedra, tirou espinhos. Ele foi lá na cooperativa, ele falou assim, ó, eu quero semente. Você tem semente de qual? Nós temos semente de 10, de 5 e de R$1. Qual que você quer? Eu quero de 10. Ele pegou a melhor semente, plantou na melhor época, choveu o tempo certo, deu sol o tempo certo, o adubo foi feito no tempo certo, os frutos vieram de maneira maravilhosa, mas eram uvas bravas. Não dá nem para comer, não dá para fazer vinho, não dá para fazer bebida, não dá para fazer suco, não presta. Aqui, daí ele questiona, o que eu vou fazer mais com a minha vinha? Eu fiz tudo que eu devia fazer. E aqui está o apelo que até mesmo eu vejo Deus falando para nós, pastores. O que nós estamos fazendo com a vinha do Senhor? Tem pessoas que Jesus Cristo perdoa seus pecados, tira seus vícios, né? Limpa ele de todo jeito, dá a ele uma nova vida, dá o Espírito Santo, e ele não aproveita isso. E fica dando frutos amargos, atrapalhando o pastor, atrapalhando o que a igreja faz, criticando uma coisa, criticando outra, achando defeito aqui, achando defeito ali. Ele está dando fruto. Mal, mas está. E a palavra de Deus nesse texto é muito interessante. Isso eu fico pensando, Jesus Cristo um dia me salvou e me limpou e eu fico me questionando que frutos que eu tenho dado. E essa é a fala, inclusive eu até falo para vocês, lerem esse Isaías 5 na igreja de vocês. Pregue sobre esse texto. Faz as pessoas caírem em si, porque às vezes nem eles estão pensando que estão dando frutos maus. Nem eles estão imaginando que a maneira como ele se procede na congregação e na vida pessoal e na vida familiar está dando uvas bravas. Que tipo de fruto você está dando? Põe isso na mente das nossas ovelhas, da nossa igreja, da vinha do Senhor. E a palavra aqui é dura. O que o dono da vinha vai fazer com a vinha? Vai fazer o quê? Ele vai destruir. E virar deserto. Na linguagem do Antigo Testamento, sabe o que é um deserto? Morada de demônios. Então, que frutos nossas igrejas estão dando? Que terreno que nós temos? Porque o Senhor é o mesmo. A semente é a mesma. Quem cuida da vinha é o mesmo. Não tem diferença. E muitas vezes a gente tem uvas bravas da nossa congregação. E tem gente quando sai da igreja, rapaz, é uma bênção. Não vai atrás não. É uva brava. É livramento, é uva brava, meu. Você tem que perder. Não precisa. Tem umas pessoas que é bom que saia da congregação, porque é uva brava. Né? Então, é interessante esse texto de coisas, né? Tem uns que o Espírito Santo mesmo fala, né? Não vai atrás. Não vai.
Sou eu que tirei ela. Exatamente. Sou eu que tirei o, como diz o Isaías 5 ali. Eu que estou tirando. Limpando a minha eira. E aí tem muitos que vão atrás e choram e traz de volta e começa a continuar fazendo coisa. Ô Nilton, o pastor, o presbítero, a liderança espiritual da igreja tem que ter o discernimento sobre quem é essa pessoa que está saindo da comunhão. Ah, mas ele é importante para Jesus. Mas Jesus não é importante para ele mais. Entendeu? É como aquela exortação do Cristo: não dê pérolas aos porcos. Ou aquela outra atitude de Cristo, quando ele disse: vocês também querem ir embora? O caminho está livre. Então, assim, gente, quem é que está saindo da congregação? Está saindo porque ele está passando por uma crise espiritual muito severa, mas ele é a pessoa que ama Jesus e fica com ele, ora com ele, esteja com ele. Mas se é aquele que, meu Deus, tem gente na igreja que é tão bom que eu não está porque o ambiente muda. Né? Então, assim, não sinta falta dele. Não sinta. Não sinta falta dela. Satanás tem os seus agentes infiltrados dentro da igreja. Lembra lá do que o inimigo semeou um joio? É isso aí. Então, nós pastores, muitos de nós amam sem juízo. Amam sem juízo. Não todo mundo é importante, mas é melhor que aquele lá não esteja na nossa congregação. É uva brava. É uva brava. Você não pode ficar, e eu também, Marcos, não podemos ficar preocupados com uma certa pessoa que está saindo da congregação em detrimento das outras. Esse camarada que vai sair, ou essa mulher, é uma bênção, que é uva brava, está contaminando as outras uvas. Mas é o quê? É que a gente gosta muito de número. A nossa ideia é que se o meu ministério está abençoado, Lucas, é o número de cabeça que eu tenho no rebanho. Mas não é isso. Você tem lá, um dia, sabe que, assim, quando a gente faz curso com pastores, eu mesmo já fiz muitos, e vou fazer muitos ainda pela frente, aí você está com um grupo de pastores que você não conhece, você chega para conhecer, mas é impressionante como que alguns colegas estão tão fora da realidade. Aí, você é de qual igreja? Eu sou da igreja tal. Como é que está a sua igreja lá? Estamos assim, tal. Você tem quantos membros? Primeira pergunta, quantos membros tem lá na sua igreja? Aí o cara fala, eu tenho 100. Você tem 100 membros? E tal. Aí você fala, eu tenho 300, minha igreja tem 40. Aí o que acontece? Sorrateiramente, esse que tem 500 membros na igreja dele, ele vai se dissociando do irmãozinho que tem 100 e vai se juntando àquele que tem de 500 para cima. Quer dar com gente melhor. Na ideia de que esse cara é um fracassado. Então, Não é o nome. O nome é acomodado. Não, é fracassado. O ministério dele não é bom. O ministério dele não é bom. Ele não vai para frente. Mas só que cada realidade é uma realidade. E, por exemplo, eu era pastor em Iretama. Bom, Iretama vocês sabem, né? Eu tinha uma congregação enorme em Iretama. Enorme. 80 pessoas. Não, está maravilhoso. Eu só pedi para a Assembleia de Deus e para a congregação cristã. A minha igreja era maior que a presbiteriana que tinha lá, que a quadrangular que tinha lá. Eu estava reinando. Entre as igrejas comuns eu estava reinando. Eu tinha 83 matriculados na escola dominical. Né? Aí um dia eu fui num desses cursos. Aí
Aí foi chegando, eu falei assim, eu vou provocar. Isso faz muitos anos atrás. Mas eu gosto de provocar só para ver a reação dos caras, né? Ah, eu sou da igreja luterana livre. Ah, você é da igreja luterana livre? Ah, eu sou da... Ah, como é que você... Ah, tudo bem. Quantos membros tem a sua igreja? Eu falei, rapaz, se juntar membro, visitante, o cachorro do vizinho que às vezes entra lá na igreja, mais um e outro, dá uns 50. Mas até diminuir, só para ver o teste, né? Mas não deu um minuto, o cara saiu fora. Então, essa é uma triste realidade que tem. Por exemplo, o Nilton, o Giovanni, o Calixto, que faz parte o Marcos, que teve em São Paulo semana passada. Quando você faz cursos com pastores de outras denominações, até mesmo pode ser da mesma, porque a Renovada tem muitas igrejas locais, você vai conversar, sempre tem as panelinhas. Aquele ali é o grupinho dos até 100. Aquele ali é o grupinho dos até 200. E aquele ali é o grupinho dos 500 para mais. Você pode perceber, cada um procura o seu nível. Hã? Não, tem a turma dos legendários. Tem esse detalhe. Pastor, Legendário eu comentava. Sim. Outra pergunta também que corria nesse meio, quando a sua igreja arrecada? Também. Também. Não, mas só que o meu caso ainda tem outro pior ainda. Esse aí é para acabar. Mas aí eu falava de boca cheia, só para o cara ter raiva de mim mesmo. Ele falava, como é que é o batismo na sua igreja? Eu falei, na minha igreja nós batizamos por derramamento e criança também. Aí a pessoa faz. Heréticos! Nem eu fico perto. Mas é cristão? Quase que pergunta. Olha o nível. Você não tem tempo para o cara te conhecer, aquela coisa, dar um testemunho. Não tem. Não. 50 vai pro céu, 500 não vai. É complicado, é mais ou menos por aí, né? Continuando, que nós temos que entrar no 7. Deus não se preocupará mais com esses apóstolos perversos. Ele os deixará em paz e os lançará fora de seus cuidados. Ele ordenará as nuvens que não chovam mais sobre elas. As influências divinas serão restringidas. E isso não é tudo. Mas tal terreno está perto da maldição. Tão longe está de receber a bênção que uma terrível maldição paira sobre ele. As pessoas pensam assim, Deus castiga? Sim ou não? Deus castiga. Mas quando a gente fala assim, Deus castiga, qual é o pensamento que vem na mente da gente? Sofrimento. E não é. Só o fato de Deus não estar mais com você, você está de castigo. Só o fato de Deus não querer saber o que está acontecendo com a sua vida, já é um castigo. Só o fato de Deus falar bem assim, não ore por mim, eu não vou te ouvir mais, já é um castigo. Então, é duro quando a gente vê que tem pessoas E outra, se o próprio Deus está rejeitando, eu não vou atrás, meu. Né? Um pastor amigo meu que falava assim, você precisa discernir o que é trigo e o que é joio. Sim, exato. Não adianta perder tempo com o joio. Não. Dedique-se ao trigo de Deus. O joio é joio. E quando identificar o joio, você fala assim, meu irmão, esta igreja não te pertence. Eu já fiz isso. O joio deixa maldito, a colheita ele vai ser. Mas se você identificar bem mesmo, cara, aquele lá é uva brava. Uva brava. Tira fora do cacho. Esse é o problema. Se o cara for dizimista forte, ele é uma uva maravilhosa. Eu posso dizer assim, a pessoa às vezes pega no pé da gente, que nem um dia que pegaram no meu pé. Pastor, mas Jesus falou assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Aí uma pessoa que estava perto de mim falou assim, mas espera um pouquinho.
Esse não é cansado e oprimido, esse é o que cansa e oprime. E oprime, é verdade. Viu, ô Nilton? Se o cara fala assim, pô, mas você vai perder o meu dízimo, deve falar igual falou Pedro para Simão Mago. Quanto é que custa esse dom aí? Fala que eu pago. Vá para o inferno você e seu dinheiro. Não foi isso que o Pedro falou para o Simão? É o que a gente tem que falar para esses caras. Mas você vai ficar sem meu dízimo? Vá para o inferno, o dinheiro, vocês e tudo. A igreja vai pagar as contas. É exatamente, como se, né? A gente tem que ter cuidado com isso, né? Seu fim é ser queimado. A apostasia será punida com queimaduras eternas, o fogo que nunca se apaga. Tem até uma música, né? Quando eu escutei essa música a primeira vez, eu ficava assim, como é que é? Você que é de música, Giovanni? O fogo nunca... Tem uma música que fica repetindo, né? Eu falei, essa música é do inferno, porque Jesus falou que o fogo que não apaga é o inferno. Não, eu sei, mas quando você canta só essa partezinha, só essa parte. Esse é o triste fim a que a apostasia leva e, portanto, os cristãos devem seguir em frente e crescer na graça, para que, se não avançarem, retrocedam, até levarem as coisas a esse lamentável extremidade do pecado e miséria. Muito bem, vamos entrar no capítulo 7 agora. Agora a gente vai pegar uma coisa bruta, hein? Agora a coisa é bruta. Isso foi só para preparar, querendo? Agora é coisa bruta, hein? Apocalipse capítulo 7, nós vamos tratar, e eu quero destrinchar esse assunto, porque ele é um mistério. E eu sei que é um mistério... Hebreus, né? Hebreus 7. Eu sei que é um mistério que você de vez em quando se encontra, mas talvez você nunca parou para estudar mais, que não é muito legal, não. Quem vai ler? Quem vai ler? O microfone está na mão. Romualdo. Vamos ler 7 de 1. Acharam aí? 7. De 1 a 3. Vamos lá, Romualdo. 1 a 3. O sacerdócio de Melquisedeque. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dias, nem fim de vida, mas, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. O que você, pastor aqui principalmente, quando fala de Melquisedeque, qual é a sua ideia, o que vem na tua mente, o que você sabe sobre Melquisedeque quando vem esse tema na tua mente? Vamos lá? Mistério, nada. É uma figura, o tipo de Cristo, muito bem falado. O que mais que vem sobre Melquisedeque? Hã? Rei de Jerusalém. Rei de Jerusalém, é rei de Salém, né? O que mais? Fala aí, Giovanni. Me lembra isso, um tipo de Cristo, alguém que recebeu o dízimo de Abraão. Era um homem que tinha conexão com o céu. Veja bem, são essas, sobre o Melquisedeque, a gente escuta, isso que vocês estão falando, claro, isso É uma figura dos gentios, né? Que dava a impressão que ele tinha uma conexão com Deus. Sem genealogia. Sem genealogia. É uma das figuras mais misteriosas da Escritura. Sim. Mas quando a gente põe Cristo na jogada, ele já não é tão misterioso mais. Aqui está a questão. Então, assim, eu levei semanas estudando Melquisedeque. Semanas. Foi um dia. Semanas. E ainda não parei. Mas tudo que eu pude ler, a internet tem alguma coisa, mas geralmente é genérico. É mais ou menos a base que vocês estão falando. Debrucei em cima de livros na biblioteca, fui estudando. Então, o que eu pude de
pegar de Melquisedeque, eu quero trazer para vocês, e quero também, nesse conjunto de coisas que eu vou trazer para vocês saibam mais do que outros sobre Melquisedeque. Porque você pode ver, Raquel, tudo que vocês falaram é verdade, mas eu pergunto, quem alguma vez decidiu estudar Melquisedeque? E mais, Giovanni, quem não só decidiu estudar Melquisedeque, como também apresentar Melquisedeque para a igreja? Aqui é a dificuldade. Porque, muito pouco, ok? Mas eu quero apresentar algumas coisas muito interessantes para vocês. Um sumo, rapaz, eu nem escrevi nada hoje, olha. Um sumo sacerdote melhor. Alguém lê para nós esse slide, por favor? Esse 7º capítulo apresenta o desenvolvimento da ideia do sumo sacerdócio de Melquisedeque. O autor preparou cuidadosamente o caminho para tal exposição. Hebreus 5, 6 e 10 e 6, 20. Antes que você continue, o autor de Hebreus, ele vai tocar no assunto Melquisedeque em 5, 6 e 10 e em 6, 20. Ele só toca no assunto que é para ele não chegar direto em Melquisedeque e dar um susto daqueles irmãos. É como se ele vai preparando o caminho até falar sobre Melquisedeque. Pode. Todos os humanos importantes no livro de Gênesis têm uma genealogia. Melquisedeque se destaca porque Gênesis não diz nada sobre a sua genealogia. Ele simplesmente aparece do nada. O autor de Hebreus está pegando esse padrão para ilustrar a realidade de que Jesus é um sacerdote eterno. Olha que interessante. Melquisedeque aparece na Bíblia 3 vezes. Eu acho interessante esse número 3. É muito significativo. Muito significativo. Trindade. Número da Trindade. O número 1 é o número de Deus. O número 3 é o número da Trindade. O número 4 é o número da criação. Número 5 é a metade do número completo terrestre, que é o número 10. O número 6 é o número do homem, porque ele foi criado no 6º dia. O número 7 é o número... Por que é o número da perfeição? Vamos ter uma aula de numerologia agora? Agora vamos para o quadro. Vamos para o quadro agora. Vamos lá. Número 1 é Deus. Por que é Deus? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O número 2 é o número do companheirismo. Por que companheirismo? Por causa do quê? Por causa da Trindade. Não existe ninguém só. A Trindade criou o homem à sua imagem e semelhança. A Trindade criou o homem à sua imagem e semelhança. A Trindade é uma coletividade. Criou o ser humano à sua imagem e semelhança, criou outra coletividade. Então ninguém vive sozinho. Percebe? Então o número 2 é o companheirismo, é uma representação, um reflexo da Trindade. Número 3 é o número da Trindade. Um dia eu estava falando com uma pessoa, eu estava falando sobre a Trindade, né? Lembra do curso sobre Trindade? Foi bom aquele curso, né? Aí eu falei para ele assim, falando sobre Trindade e tal, aí a pessoa falou assim, não pastor, mas a Trindade, quando o texto lá diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, desçamos e confundamos a linguagem do homem, quando o Antigo Testamento usa no plural para Deus, não é que dá a ideia de uma Trindade, é um plural majestático. Vocês já ouviram falar do plural majestático? Não. Plural majestático, só que eu estava preparado, né? Quem estuda já está sempre preparado. Mais perguntas certas. Plural majestático, os reis usavam muito. Tem muita gente que usa plural majestático para dar uma ideia de humildade. Já ouviu, né?
por exemplo, o rei, para não dar uma ideia de soberbo ou coisa, ele diz: nós estamos fazendo um bom governo. Isso é plural majestático. Ele põe a primeira pessoa do plural no pronome, mas para sugerir humildade, para não dizer eu estou fazendo. Entendeu? Tem muito pastor que faz isso também, né? Pelo menos os mais antigos. Né, Calixto? Os mais antigos falam isso. Nós estamos nesta igreja com muita alegria. Ele fala, eu. Nós estudamos para estar aqui. É ele só, né? Então, quer passar essa ideia de humildade. Aí ele falou assim, não, pastor, isso aí é plural majestático. Eu falei, mas plural majestático só veio no século XVIII. Aí ficou sem. Plural majestático só veio com os reis europeus do século XVIII. Século XVI, XVIII. Lá em Gênesis tinha plural majestático? Não tinha. Então é a Trindade. 4 é a criação. Criação, por quê? 4 cantos da terra, que na verdade são as 4 estações, né? A rosa dos ventos, norte, sul, leste, oeste. Certo aí, professor? Você tem 4 estações do ano, né? Primavera, verão, outono, inverno, 4. Então a criação tem o número 4. 4 pontos cardinais, sentidos e tal. O 5 é a metade de 10, que é um número completo da Terra. Você viu que tudo é 10, né? 10, 10, 10, 10, 10, sempre um número fechado. 6 é o número do homem. O que o homem foi feito? No 6º dia. Número 7 é o número da perfeição. Quem falou que é de Deus, não é não. É o número da perfeição. A questão toda é, por que é o número da perfeição? Olha que interessante aqui, pessoal. Qual é o número da Trindade? 3. Qual é o número da criação? 4. Criação e criatura juntos? 7. É perfeito. Né? 8. Qual é o número 8? É o número de Jesus. Por quê? Porque Jesus está acima da perfeição. Tem 8 filhos. Hã? Tem 8 filhos. É, né? Você vem com essa pegadinha. Vamos lá. Genético, 8 filhos. Criei 3. Aí o 10 eu já falei, o 9 não tem. Número 10 é o completo da terra. 9 o que é? Não tem. Número 12. Na verdade é um número satânico. Quem? 9. Número 12. O número 12, ele é o número dos servos de Deus. Por quê? 3. Isso. 3 é o número da Trindade. Vezes 4, que é a criação, e o ser humano entra nisso. 3 vezes 4, 12. Vai. Os números da Bíblia não estão à toa. Eles estão lá por alguma razão. E o 13? É o número de Satanás. Então, é o número do próprio demônio. Então, veja. Os números não estão à toa na Bíblia, na toda a Bíblia. Jesus ficou 3 dias entre a morte e a ressurreição. Quantos dias Jesus ficou lá no deserto até que Satanás chegou para tentá-lo? 40. Não, você me provoca, né? 40 é o número 10, 4 vezes, isso. Número 10. Você também não me provoca, né? Eu nasci no dia 12,5. Aí, é melhor assim. O Jonas ficou quantos dias no ventre do peixe? 3. Então você vê 3 em tudo, aí você vê 3 na natureza, é fantástico. Então o texto vai dizer ali, lá em Hebreus capítulo 7, que nós temos 3 aparições de Melquisedeque. Melquisedeque, Gênesis 14,
por volta de 2000 a.C., Melquisedeque aparece a Abraão. Vamos destrinchar esse texto. Salmo 110, cerca de 1000 anos depois, o rei Davi escreve sobre o Messias como sacerdote no padrão de Melquisedeque. E Hebreus, cerca de 1000 anos depois, o autor de Hebreus exulta em Jesus, o Messias, como nosso sacerdote no padrão de Melquisedeque. Preste atenção. Você tem aqui, cerca de 2000 antes de Cristo, fala dele a primeira vez. 1000 anos depois, fala dele de novo. 1000 anos depois, fala dele de novo. Olha que impressionante isso aí. Que impressionante isso aí. Então, Melquisedeque são essas 3 referências que nós temos em toda a Escritura. Melquisedeque foi uma grande figura no Antigo Testamento. Ele era um protótipo adequado do sacerdócio de Cristo. Ele era rei e sacerdote. Era o cananeu rei de Salém. A combinação rei-sacerdote distinguia o sacerdócio real de Melquisedeque do sacerdócio levítico. Jesus é rei e sacerdote. O fato que ele não tinha pai nem mãe provavelmente significa que não há registro de seus ancestrais. E que profeticamente ele simboliza o divino filho profeta, acerca de quem não se pode falar de qualquer linhagem terrena. Uma coisa interessante sobre Melquisedeque. Melquisedeque era rei e sacerdote. Tem um bichinho ali, né? Literalmente significa meu rei é justo. E ele era o rei de Salém, provavelmente Jerusalém depois, quando Davi ele constrói Jerusalém. Shalom significa paz. Então, como rei de Salém, ele é o rei da paz. Um rei sacerdote é uma combinação incomum. A lei mosaica distinguia entre o ofício de sacerdote e o ofício de rei, por exemplo, em Deuteronômio 17, 8 a 20. Então, o Melquisedeque, ele é uma figura interessante pelo seguinte, aí você fala assim, o Giovanni até comentou, mas como é que ele pode ser sacerdote? Vamos lá, qual era a origem dele? Melquisedeque, ele era cananeu. Ninguém pensa nisso. Não é verdade, Giovanni? Né, Giovanni? Ninguém pensa. Ele não era... Quem foi que encontrou com ele a primeira vez? Provavelmente Jebuseu. Porque em Jerusalém estavam os Jebuseus, que Davi depois construiu. Mas Jebus ficava na região dos cananeus. Exatamente. Era uma das nações dos cananeus. Lá, com certeza, eles adoravam Baal. Então, veja. O Melquisedeque é uma figura impressionante. Ele não é, porque até mesmo porque o judeu começa com Abraão, que quando ele encontra Melquisedeque, nem filho ele tem ainda. Porque o próprio Abraão não é também judeu, porque ele é o pai, ele era babilônico. Meu Deus, que salada. Você tem um babilônico que encontra com um cananeu. E os dois servem a Deus. Olha que impressionante. Todos os estudos eles já se conheciam? Não. Eu vou falar disso agora, Nilton. E isso é mais impressionante ainda. Deus o levou a isso. É impressionante isso. Então veja. O Melquisedeque, ele era cananeu. O nome dele, meu rei de paz, não é um nome de origem judaica. É de origem pagã. Ele não tem Deus no nome dele. Então ele não tinha nada a ver com Deus. Olha que impressionante. Um pagão que não era pagão. E o texto que a gente vai ler agora em Gênesis diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Agora você imagina, o cara é rei e sacerdote numa região pagã. Aí, eu tenho que forçosamente entender, Giovanni, que quem
seguia Melquisedeque, do qual ele era rei e sacerdote, os caras eram uma luz numa região de trevas. Ou os jebuseus não tinham aceitação de adoração a Baal. Porque o Melquisedeque vai ser sacerdote de Deus Altíssimo para quem? Se ele é rei, ele tem um reinado. Se ele tem um reinado, ele tem súditos. Se ele tem súditos, ele é um rei político. E se ele é sacerdote, ele tem gente que adora a Deus. Uai, ele é sacerdote para quê? Percebe? A gente começa a destrinchar a situação do Melquisedeque. Os sacerdotes vieram da tribo de Levi. E os reis vieram da tribo de Judá. A mesma pessoa não deveria servir como sacerdote e rei. Saul, o primeiro rei de Israel, tentou combinar esses papéis, oferecendo um sacrifício sacerdotal em vez de esperar por Samuel, o sacerdote. E Deus o julgou severamente por isso. Depois desse dia, Deus disse, olha, você não é mais rei para mim, você pode ter o trono, você pode ter a coroa, mas você não é mais meu rei, eu vou me prover de outro rei. Porque ele ultrapassou a competência. A história mostra o perigo de combinar autoridade religiosa e cívica. Vide o Islã. Portanto, Deus não permitiu que os reis de Israel fossem sacerdotes e os sacerdotes fossem reis. Não combina, são dois poderes. E os dois poderes juntos dá problema. Porque o ser humano, ele não vai se conter. Ele vai, como diz lá na história, ele vai ter a coroa de um lado, ele vai ter a espada de um lado e a Bíblia do outro. Não combina. Portanto, já lemos, Melquisedeque, que era o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, foi uma exceção única. A primeira pergunta que com um judeu que foi intimado a confiar na mediação sacerdotal de Cristo seria: quais são as suas ordens? Ele é da ordem de quem? Ele pertencia à tribo do qual Moisés nada havia falado sobre o sacerdócio. Se Melquisedeque foi tão grande, quanto maior é aquele que Melquisedeque representa. Se o tipo é tão maravilhoso, qual deve ser o antítipo? Eu falei sobre isso na aula passada. Agora, vamos lá em Gênesis 14. Eu quero ler esse texto com vocês de outra maneira. Vamos fazer uma leitura dinâmica? Gênesis 14, abram lá, Gênesis 14. Eu vou pedir que duas pessoas façam a seguinte leitura. Do 12 ao... do 12 ao 17, ao 19, não, do 12 ao 17. Do 12 ao 17, quem vai ler? Giovanni vai ler. Depois eu vou pedir que outra pessoa leia Gênesis 14, do 21 em diante, até o final do capítulo. Quem vai ler esse outro texto? Romualdo. Depois eu vou pedir que outra pessoa leia Gênesis 14, 18 e 19. 18, 19 e 20. Quem vai ler? Uma mulher de preferência? Quem vai ler? A Delma. Vamos ler, Giovanni, começa com você a leitura. Preste atenção. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os homens feriu-os e o perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco.
Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Quedor Laomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, e no vale de Safé, que é o vale do rei. Romualdo, preste atenção nessa leitura, hein? E o rei de Sodoma disse a Abraão: dai-me a minhas pessoas, e os bens toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Marém, estes que tomem a sua parte. Veja bem, olha que coisa interessante. Aí passa para a Delma lá. Esse texto está colocado de maneira estranha. Porque o texto de Melquisedeque, ele está no meio de duas situações separadas. Porque quando a gente lê o texto como está, se pegar do que o Giovanni leu, quando o Giovanni leu, até onde ele parou, aí entra Melquisedeque. São 3 versículos sobre Melquisedeque. E, curiosamente, o texto continua onde tinha parado. A ideia do Melquisedeque está enfiada ali no meio, sem que faça sentido à primeira mão. Não sei se você já tinha percebido isso. Porque a leitura que eu fiz aqui, o Giovanni leu uma parte, o Romualdo leu outra parte. Só que essa seria a leitura correta. Mas o texto do Melquisedeque, ele entra entre esse versículo e aquele versículo, que não tem nada a ver, que eu vejo que o texto que a Delma vai ler agora deveria ser por último. Mas por que ele está no meio? Lê lá, Delma. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Aí quando você termina de ler isso, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo, então disse o rei de Sodoma a Abraão: não bate, Giovanni. Tem uma confusão ali. Vocês repararam isso? Então o texto de Melquisedeque, Vânia, está incrustado entre os dois textos. Por quê? Vamos lá. Com um gesto que transcende o material, ele entrega a Melquisedeque o dízimo de tudo que havia conquistado na guerra. Mas esse dízimo não é apenas uma oferta de bens. Ele representa algo mais profundo. O que ele tem e o que conquistou vem do Deus Altíssimo. Uma submissão à autoridade espiritual de Melquisedeque, reconhecendo não apenas como um rei terreno, mas como um sacerdote divinamente ordenado. Assim como o pão e vinho que Melquisedeque ofereceu a Abraão, não simples alimento, mas símbolo de algo maior que Abraão, homem de profunda fé, reconhece imediatamente. Olha que impressionante. Eu vou falar daqui a pouquinho. O Abraão vem de uma guerra, que ele vai salvar Ló. Depois eu entro em detalhes dessa guerra. Quando ele está indo embora, quando ele passa de... Porque veja bem, o Ló morava onde? Sodoma. Sodoma foi saqueada. O Abraão ficou sabendo que o sobrinho dele foi sequestrado junto com bens e a cidade de Sodoma. Ele vai lá, liberta, e quando ele volta, ele deixa Ló em Sodoma. O rei de Sodoma agradece a Abraão, beleza. O Abraão está indo embora. Quando Abraão está indo embora, Melquisedeque apresenta-se para ele. Então esse cara surgiu.
Por que a cidade dele não foi atacada? Porque era uma guerra de 4 reis contra 5. Esses 4 não estavam aceitando o tributo dos 5. Deu uma guerra, o Ló entrou nesse meio da guerra, perdeu, o Abraão ficou sabendo, foi lá, resgatou. Quando ele está indo embora, quando ele nem está pensando, Alex, em nada, quem que chega para Abraão? Melquisedeque. Aqui está uma coisa impressionante. Quando Abraão encontra com Melquisedeque, ou quando Melquisedeque encontra Abraão, na mesma hora, Abraão vê que esse homem não é um homem qualquer. Ele tem uma autoridade espiritual sobre ele, isso é o que eu vejo. Na mente de Abraão, quando ele encontra, ele não conhecia Melquisedeque. Quando ele encontra Melquisedeque, e Melquisedeque de alguma maneira irradia uma unção espiritual, se poderia eu dizer isso, irradia uma unção espiritual através do pão e vinho. Impressionante. Imediatamente, o Abraão percebe que esse rei que apareceu, o que diz lá o texto? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. O Melquisedeque chega para Abraão, vamos dizer aqui, ele está vindo da guerra, ele está vindo do conflito, parou para descansar. No que ele para descansar, Melquisedeque apresenta para ele. Ao mesmo momento, o Abraão percebe que esse homem não é um homem qualquer. Há uma unção espiritual nele e ele representa a divindade. Que Jesus Cristo, 2000 anos depois, disse: Abraão viu o meu dia e regozijou-se. Quando é que Abraão viu Jesus Cristo? Na pessoa de Melquisedeque. Então veja, ele oferece pão e vinho. O Abraão, ao mesmo momento que é visitado por Melquisedeque, o Melquisedeque oferece pão e vinho para ele e o abençoa. Abraão, naquele exato momento, ele se percebe que ele não está diante de uma pessoa qualquer. Ele está diante de alguém que representa alguém de Deus. O camarada abençoa ele, o que ele faz? Ele dá o dízimo. Agora a gente entra numa questão interessante. Abraão introduz o conceito e a ação do dízimo na relação com Deus. Ele é o ponto de partida e começou exatamente nesse encontro com Melquisedeque. Aqui está uma coisa que pouco se fala, Lucas. Quem introduziu a ideia de dízimo na fé cristã? Abraão. Agora eu quero fazer uma pergunta. De onde Abraão aprendeu sobre o dízimo? No paganismo. A prática de dizimar aos deuses já era vivenciada pelos acádios, pelos sumérios na Mesopotâmia e também por outras culturas. Contudo, tinham como motivação aplacar a fúria dos deuses. Uma espécie de rito que visava garantir sucesso nas colheitas, boa chuva, terra fértil e assim por diante. Quando Abraão teve esse encontro com Melquisedeque, quando Melquisedeque se apresenta para ele, dá pão e vinho e o abençoa, ele automaticamente reconhece: esse homem não é um homem qualquer, há uma unção espiritual nele. Ele tem uma representação de uma divindade. E o que Abraão faz? Dá o dízimo. Por que ele deu o dízimo para Melquisedeque? Porque Melquisedeque não era. Veja, que coisa impressionante, é Abraão que introduz na história cristã a ideia de
dízimo. E o dízimo que ele deu para Melquisedeque não foi para ganhar alguma coisa, foi porque ele já tinha ganho. E de alguma maneira, Jaqueline, ele entendeu que Melquisedeque é um ser que é mandado por Deus, como que se Deus estivesse dizendo: eu estive contigo, eu te dei vitórias, eu te abençoei, você deu livramento para o teu sobrinho, porque eu estou com você. E ele encontra com Melquisedeque, ele reconhece Melquisedeque como uma autoridade espiritual, e ele, naquela hora, ele entende: Deus esteve comigo. Que impressionante esse texto. Quanta espiritualidade em volta desse encontro. Dos dois lados. De um, presta atenção, de um que é uma representação do Cristo e de outro pelo qual o Cristo viria. Isso que é impressionante. Você vê o Melquisedeque. Olha, só para dar um... Fala, filho. Será que Abraão não conhecia ele mesmo? Por quê? Porque se já é no pagão dele lá, o pessoal entregava o dízimo. Bom, então lá na religião dele entregava o dízimo, entregava o dízimo para ele também. O Abraão não morava ali perto. Não conhecia. Ele morava no deserto. Ele ficou sabendo lá. Não tinha o WhatsApp, não tinha rede social, não tinha nada. Foi um encontro marcado por Deus. Sabe o que esse encontro significa, Alex? Um encontro espiritual do nível da transfiguração de Jesus Cristo com Moisés e Elias. Zedeque apareceu montado no cavalo, trouxe um pedaço de pão, e pelo menos no filme que eu assisti. Esse Calixto é uma maravilha. Qual fez? Pode ser, não, isso aí é licença poética, né? Pode ser, não tem problema. Mas a questão é que quando os dois se encontraram, veja, um representa o Cristo, o outro... O outro, Cristo nasceria da nação que começaria com ele. Pode-se dizer que Abraão foi o primeiro dizimista que já pisou. Não digo o primeiro dizimista, Calixto. Quem introduziu a ideia do dízimo na história cristã foi ele. Porque o dízimo já existia. O dízimo já existia, só que o dízimo existia entre os pagãos para serem abençoados. E aqui está o problema, pessoal. Abel e Caim também pregaram. Abel e Caim deram ofertas. Quem deu uma proposta de dízimo meia torta foi Jacó. Deus nem considerou o que Jacó falou. O Jacózinho, tadinho, teve aquela visão, não entendeu nada e ainda falou besteira no final. Era melhor não ter falado nada. Porque Deus disse: Jacó, eu estou com você. Não foi lá naquela visão lá, da escada e tal? Jacó, eu estou com você. Onde você estiver, eu estarei com você. Aí o Jacózinho, depois que passa a visão, tudo diz: se o Senhor estiver comigo, certamente te darei o dízimo. Mas ele não disse que vai estar com você? Que proposta é essa? Mas de qualquer maneira, quem foi Jacó? Jacó quem foi? Quem foi? Neto? De onde que o Jacó tirou a ideia de dar dízimo para Deus? Porque ele não era pagão. Do avô. Como é que ele ficou sabendo dessa história? Porque o avô falou para ele. Deixa eu contar uma história para você. Tradição oral. Todo avô conta a história para o seu neto. O Nilton vai dizer um monte de mentira pro piá. Timotinho, o vô, se soubesse o vô fez isso, o vô fez aquilo. O Nilton vai contar. O Nilton vai contar um monte de história pro Timotinho. O Timotinho vai acreditar, né? Eu vou. Então, de onde foi que o Jacózinho pegou a ideia de dar o dízimo para Deus? Do avô. O avô contou.
Olha, o Calixto, sua posição foi interessante. O Abraão é o cara que introduziu o princípio do dízimo na vida cristã. 3.000 anos antes. Muito antes. E olha, a ideia foi tão boa que Deus aprovou e colocou na lei. Vamos adiante, não é interessante? O dízimo foi entregue para o sacerdote. Claro. Depois naquele iniciozinho, a ideia é dar para o sacerdote como representante de Deus e que Deus deu vitória para ele por causa disso. Aquele encontro ali, gente, foi um encontro assim, apoteótico. Foi um encontro da salvação de Deus. O Melquisedeque apareceu para Abraão para abençoá-lo. E veja, a bênção de Melquisedeque é uma bênção profética e foi ecoando no universo. Porque quando ele diz assim, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então esse texto aqui, Giovanni, está fora de colocação, né? Ou seja, quem são os adversários de Abraão? Adversários da promessa. Sobre Abraão tinha uma? Qual promessa? De ti farei uma grande nação. Uma grande nação. Aquela bênção de Melquisedeque está até hoje. 4.000 anos depois, aquela bênção está na validade. Nós somos frutos da bênção de Melquisedeque. Olha que impressionante esse texto, gente. Como que a gente deixa passar em branco uma coisa tão profunda, o embrião da fé cristã. Mas vamos adiante. Aí eu só abri um parênteses sobre o dízimo, porque é só um parênteses mesmo, tá bom? Em todo caso, eu errei ali, né? Em todo caso, vemos atitude espontânea, de própria iniciativa, e voluntária, sem obrigação legal, para entregar da 10ª parte de suas propriedades ao Senhor. A Bíblia menciona dinheiro mais de 800 vezes e de todas as parábolas de Jesus, mais da metade falou sobre o dinheiro. Por quê? Porque é aí que tantas pessoas tropeçam. Quando somos capazes de liberar pelo menos 10% de nossa renda de volta a Deus, nosso dinheiro não tem a menor pressão sobre nós, porque percebemos que Deus está no comando de nossas finanças. É igual aquele princípio de filosofia indiano muito interessante. Tudo que você doa, você possui aquilo. E tudo aquilo que você não consegue doar, você é possuído por aquilo. Né? Continuando. Se Cristo é da mesma ordem de Melquisedeque, e ele é, também não houve mudança na ordem sacerdotal, então eu pergunto, estamos sobre uma nova ordem sacerdotal? Estamos. Ou estamos sob a ordem sacerdotal de Melquisedeque, que é a mesma de Cristo, ou não? Se ele é sacerdote para sempre, não haverá mudança na lei, uma vez que não houve mudança de sacerdote. Mas para a igreja, a ordem sacerdotal que vige é a ordem de Melquisedeque. Logo, a doutrina sacerdotal de Melquisedeque deve ser praticada pela igreja. O Melquisedeque é uma figura apagada da igreja, você quase não escuta nada sobre ele. E é uma peça fundamental para a própria fé cristã. Porque tudo que nós fazemos hoje é através do sacerdócio de Melquisedeque.
E nós não podemos confundir alhos com bugalhos. Não podemos confundir bife lá na mesa com bife à milanesa. Espingarda de caçar-rolinha com panela de caçarola. Exatamente, com espingarda de caçar-rolinha e com panela de caçarola. Então veja. Aqui, ó, acompanhe meu raciocínio, Lé. Acompanhe meu raciocínio. Por isso para mim é nítido como cristalino. Veja bem. Qual dos dois a gente vive? No sacerdócio de Melquisedeque? Ou no sacerdócio do Antigo Testamento Levítico? Por que eu quero dizer isso? Baseado no sacerdócio eterno de Melquisedeque, que é o mesmo de Cristo Jesus, posso afirmar que a prática do dízimo é eterna. E a devolução dos dízimos deve ser nos moldes de Abraão: fé, gratidão e voluntariedade. Aqui neste ponto específico, não se pode apresentar argumentos do Antigo Testamento, como Malaquias, Provérbios ou outro texto veterotestamentário, para que o cristão seja dizimista. Fica anacrônico, fora do contexto da graça e da realidade neotestamentária. O dízimo do cristão é baseado no sacerdócio de Melquisedeque e não de Arão, Moisés e da lei. Veja bem. Pensa comigo. Muitos pastores, talvez vocês já usaram isso, eu usei isso no começo do meu ministério, mas graças a Deus eu me converti depois. Você vai usar Malaquias. Não é verdade? 3:10. O que diz lá? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja. Você não pode usar esse texto para a igreja. E é aqui que aqueles que são contra o dízimo acham uma brecha e eles têm razão. Eles têm razão. Não, mas você está dizendo aí, o dízimo é da lei, a gente não está na lei, a gente está na graça. Está errado ou está certo? Está certo. Quem está errado? Sou eu que vou querer dizer que o dízimo é bíblico porque está em Malaquias 3:10. Quando você pega o livro de Malaquias, na história, Nilton, o Malaquias, ele é um profeta pós-exílio. O pessoal fala pós-exílio, fica mais bonito politicamente, né? Mas é cativeiro. Preste atenção. Os judeus que vieram da Babilônia, eram judeus babilônicos. Eles tinham que voltar. Para voltar para a terra deles, que é Jerusalém, vai encontrar uma terra devastada, arrasada. Os caras não têm uma relação com o templo. Eles, na verdade, essa geração, tirando um ou outro velhinho, essa geração nunca tiveram relação com o templo, nunca. E qual era a função do templo para o judeu? Adoração. Perdão, sacrifício, presença de Deus, está no templo. Então o templo era a consciência espiritual de Israel. O templo caiu, Deus não está mais, percebe? Quando eles voltam, qual é a primeira coisa que no voltar eles fazem? É a restauração do templo. Com quem? Com Esdras. O Neemias foi o muro e Esdras e Zorobabel o templo. Só que tem um detalhe, para a construção precisa do que, Nilton? Os caras, quando voltaram para Jerusalém, os caras saíram da Babilônia, lugar de prosperidade. Os caras vão voltar para uma terra arrasada, pedra para todo lado. Qual é
qual é a mentalidade deles? Eles vão construir, a prioridade deles é o quê? O templo ou a casa deles? A casa deles. Eles estavam errados? A princípio não. Até porque eles não tinham ideia de dízimo e muito menos ideia de templo. Eles só tinham ideia de quê? A única ideia que eles tinham? Sinagoga. Ou seja, Vânia, os caras passaram 70 anos só na escola dominical. Não fizeram sacrifício, nada. Só escola dominical. Nem canta, nem nada, é só escola dominical. Os caras passam 70 anos, volta para a terra. Que ideia que eles têm de dízimo? Zero. Que ideia que eles têm de templo? Zero. Os caras vão construir a casa deles. Aí o Malaquias entra em cena e diz o quê? Vocês estão roubando a Deus. Claro, a mensagem dele foi dura. Foi muito dura. Mas naquela altura o dízimo estava incorporado à lei. Aí o cristão hoje quer pegar, não conhece a história cultural, não conhece a história e quer encaixar na cabeça do Alex que ele tem que ser dizimista porque o Malaquias diz isso. Ou, lê Provérbios 3, quem for dizimista vai encher os seus celeiros e de vinho seus lagares. Que na verdade não tem sentido da fé cristã. Evocar esse texto não faz sentido para nós, porque nós não estamos mais debaixo de Arão, Levi e Moisés. Nós estamos debaixo de Melquisedeque. E no princípio de Melquisedeque, não é algo que eu sou obrigado a dar. Eu dou por graça. Quem vive pela graça, responde graça com graça. Eu sei que é difícil a gente entender isso, porque na nossa cabeça foi colocado tanta coisa sobre isso. E é legalismo, né? Que é puro legalismo. Um mês eu não dei o dinheiro, estou ferrado. Exatamente, põe um medo, isso é paganismo. Você bateu o carro, amém? Não deu o dízimo. Só que o dízimo, ele é eterno, e ele começou em Abraão, com a bênção de Melquisedeque, pula Moisés, a gente chega em Jesus. Você lembra que quando Jesus faz referência ao passado, ele não faz referência a ninguém. Ele faz, quando fala de fé, a referência que Jesus Cristo dá é de Abraão. Não é Davi, não é ninguém, é Abraão. Abraão é o princípio da fé cristã, 4.000 anos atrás. É como se o Abraão fosse cristão fora do tempo. E mais, Abraão foi o primeiro cristão da história. Em Abraão começou a fé, em Abraão começou a graça, em Abraão começou o dízimo. As virtudes da fé cristã. Então o cristão ele tem que ser dizimista pelo poder do Espírito Santo nele. Por aquilo que Deus está fazendo na vida dele. Então o dízimo não é que eu devolvo para eu ser abençoado, eu devolvo porque ele já está comigo me abençoando. E a gente, claro, que você e eu, nós, vamos dar sempre essa ênfase do dízimo na igreja, porque é importante a igreja estar sendo dizimista por várias razões. Por várias, principalmente porque o dízimo é eterno e é espiritual. Mas ele não é legalismo. Não é legalismo. É adoração, é voluntariedade, é reconhecimento do que Deus faz. Abraão veio da batalha com vitória, ele viu Melquisedeque e disse, Deus me deu essa vitória agora. Você não vê isso em Abraão antes. Você só vê que Abraão reconhece que a vitória veio de Deus quando ele encontrou. Porque até mesmo Deus não falava com Abraão tanto. Quantas vezes Deus falou com Abraão? 3 vezes. Quando chamou? 25 anos depois, Deus não falou mais. Abraão estava desanimadão. 25 anos depois, Deus falou com Abraão de novo.
anda em minha presença e ser perfeita. E depois, para que Deus não destruísse os justos, eu vou falar disso depois, Deus não falou. Então quer dizer que naquela batalha de Abraão para salvar Ló, Deus não falou com ele e tampouco ele falou com Deus. Mas quando ele viu Melquisedeque, automaticamente o que veio na fé de Abraão? Deus esteve comigo e eu não sabia. Deus me deu vitória e eu não sabia. O encontro de Melquisedeque com Abraão foi preciso, cirúrgico, espiritual, profético. Amém, irmãos? Vamos tomar um cafezinho? Depois eu quero contar uns detalhes interessantes.